Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E nunca se falou tanto em filme de Superman como nos últimos anos. Principalmente no ano passado, quando a gente achou que primeiro que ia ter uma sequência lá do Homem de Aço do Henry Cavill. E agora sabemos que vamos ter um novo filme do Superman, só que escrito aí pelo James Gunn, focando nos primeiros anos do Clark atuando como Superman. E assim, é pra esse filme sair aí nos próximos anos. Acho que esse a gente pode botar confiança. Mas esse drama de filmes cancelados do Superman é algo antigo. E, gente, como teve projeto cancelado aí envolvendo o Azulão. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos ver aqui um compilado de todos esses projetos aí cancelados de filmes do Superman que iam sair, mas acabaram saindo. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui o seu bate-like, deixa um bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem já algum filme aí, algum projeto cancelado do Superman. E dado esse recado, vamos então falar hoje de projetos de filmes cancelados do Superman pro cinema, que acabaram nunca vendo a luz do dia. E que por motivos diversos chegaram a ser cogitados, mas nunca foram feitos. E aqui é bom lembrar que cada um desses projetos é um caso. Ou seja, eles tiveram seus contextos diferentes e também chegaram a estágios de produção também diferentes. Até porque alguns só tiveram um rascunho, outros um roteiro completo e, por fim, alguns até chegaram a ter uma pré-produção, que é um estágio próximo de começar as gravações de fato de um filme. Mas bem, bora começar então essa lista. E o primeiro projeto aí do Superman a ter dificuldades e não acontecer está atrelado ao filme Superman 3. Ué, mas esse filme aí chegou a sair, né? Ah, mas eu tô falando aqui da ideia original de Superman 3. E rapaz, que ideia que era. O corte final e o filme que conhecemos como Superman 3 foi lançado em 83 e foi uma total decepção. É um filme muito ruim. Mas o que muitos não sabem é que após alguns meses depois da estreia do Superman 2 em 80, um primeiro tratamento de roteiro foi elaborado do que seria o Superman 3. E, gente, olha, eu acho que essa ideia original aí do Superman 3, eu acho que seria pior do que a gente acabou vendo do que foi o Superman 3 mesmo. Esse tratamento inicial, então, pro Superman 3 foi escrito por um produtor chamado Ilya Salkind. E ele incluía os vilões Brainiac, o Mr. Mxyzptlk e a Supergirl. Nesse tratamento, que tem poucas páginas, o Mr. Mxyzptlk seria um vilão secundário e teria o aspecto cômico dos quadrinhos. Enquanto isso, o Brainiac aqui seria o vilão principal. E pasmem, ele descobriria o foguete da Supergirl que veio parar no seu planeta. E ele viraria uma espécie de pai dela. Bom, até aqui tá ok, né? Não é nada demais. Mas essa ideia começa a piorar e muito quando é revelado que esse Brainiac, ele começa a se apaixonar pela Supergirl. Lembrando que aqui no filme ela seria meio que uma filha pra ele. Que ideia, hein? A Supergirl, obviamente, não quer casar com o pai dela e ela foge então pra Terra. E aí na Terra ela ia se esconder assim como o Clark faz também, sabe? Se eu não me engano, ali no roteiro ela seria uma professora. Só que aí mais pra metade do filme ela acabaria se apaixonando pelo Superman. Sim, aqui a gente tem outra coisa errada também aqui, já que nos quadrinhos a Supergirl é a família do Superman, né? Ela é prima dele. O Brainiac então viria pra Terra atrás da Kara e junto com o aparecimento do Mr. Mxyzptlk, eles seriam os grandes adversários então no clímax do filme. Que inclusive a batalha final seria uma espécie de disputa medieval entre o Superman e o Brainiac nesse mundo do Mr. Mxyzptlk. E sim, seria uma grande viagem esse final aí. Mas o Superman acabaria derrotando então o Brainiac e ficaria sugerido então que o Superman ia ficar com a Supergirl e a Lois Lane lá ia ficar segurando ela. Claramente, pela história ser muito megalomaníaca, complexa e cara, fora outras coisas do roteiro, o estúdio preferiu a abordagem mais da comédia que acabou sendo o Superman 3, que foi para os cinemas. Mas a ideia de ter a Supergirl no filme, isso continuou. Até porque depois ela ganhou, né, um filme live action que também não é dos melhores, né, um dos piores aí da DC, e que faz parte mesmo ali do universo do Christopher Reeve. Ó, e só pra contagem aqui, a gente tem a primeira ideia descartada aí de filme de Superman que tem o Brainiac. E vocês vão ver que isso vai ser algo bem corriqueiro aqui nesse vídeo. Vamos avançar agora para a época do lançamento do infame Superman 4, tido como um dos piores filmes de heróis de todos os tempos. Mas antes dele ter esse grande adjetivo aí, meses antes então do lançamento do Superman 4, que foi em 1987, e todos saberem a bomba que esse filme era, já existia uma ideia para uma continuação, que seria o Superman 5, que é a próxima ideia descartada de filme aí de Superman. A produtora que financiava os filmes do Superman na época tinha essa ideia antes do lançamento e ela envolvia um conceito bastante ousado, que o Superman morreria e iria ressuscitar nesse filme. Ela também envolveria a cidade engarrafada de Kandor. E eu digo que pelo menos a ideia aí era ousada, porque a grande história lá que ficou conhecida como a morte, né, do Superman só viria lá em 92. Ou seja, era uma premissa aí bem impactante para esse Superman 5.
Contudo, claro, né, depois do lançamento aí do Superman 4, que foi uma decepção para críticos e também um fracasso de bilheteria, essa ideia aí de fazer um Superman 5 foi descartada. E assim, eu acho que ainda bem, né, porque depois do Superman 3, depois do Superman 4, imagina o que seria o Superman 5. Aí nós começamos a novela do reboot do Superman nos anos 90, com o produtor Jon Peters. E esse produtor, então, ele já havia produzido então, um filme do Batman, né, do Tim Burton de 89. E a Warner estava muito interessada em surfar ali na onda de popularidade, né, nova do Superman, depois que ele morreu lá, com esse arco aí do Morte do Superman de 92. E esse é o arco que eles queriam adaptar nos cinemas. Então, em 1995, veio a primeira tentativa aí de roteiro para esse reboot do Superman, que foi com um roteiro chamado Superman Reborn, né? Superman Renascido, numa tradução nossa. Superman Reborn começou com um roteiro escrito por Jonathan Lankin, em março de 95, e apresentava a Lois Lane e o Clark Kent com problemas de relacionamento, e depois nós teríamos uma batalha, então, do Superman contra o vilão Apocalipse. E nessa batalha, então, que ele morreria. Saca só um detalhe, olha, impressionante que tava aqui nessa ideia. Que o Superman, quando tá morrendo, então, depois que ele derrota o Apocalipse, a Lois lá fica perto dele, o Superman, ele declara o amor dele pra Lois, e aí a força vital do Superman passa de alguma forma pra Lois Lane. E essa força mágica aí do Superman ia gerar um filho na Lois Lane. Mano do céu. E piora, esse filho deles cresceria mega rápido, em poucas semanas. E ele então se tornaria um novo Superman, e aí dessa forma o Superman renasceu. Mas é agora esse filho do Clark com a Lois vindo dessa força mágica. Bom, e por motivos óbvios dá pra entender por que o estúdio não gostou assim dessa primeira ideia aí do Superman Reborn. Mas a Warner ainda não desistiu aí dessa ideia, e no mesmo ano um segundo roteirista foi chamado aí pra retrabalhar esse roteiro. Nessa segunda versão, o Brainiac é adicionado na história, e é ele quem cria o Apocalipse. E o vilão teria uma espécie aí de sangue de Kryptonita. O Superman morre nesse filme, e ele é trazido de volta por um alien chamado Cadmus, que é uma vítima do Brainiac que vai ajudar o Superman. Eles pegaram lá o nome Cadmus e colocaram aqui esse assistente do Brainiac que ia ajudar depois do Superman. E aí, segundo algumas fontes que a gente vê na internet, que não dá pra confiar, obviamente, é que essa segunda versão aqui do roteiro convenceu mais o estúdio. Mas o produtor ali, o Jon Peters, ele ainda não estava satisfeito ainda com essa versão. E aí que chegamos no fatídico Superman Lives, e com o envolvimento dos diretores Tim Burton e Kevin Smith. No ano seguinte, então, em 1996, o tal produtor ali chamou, então, um aspirante diretor aí, Kevin Smith, que é, né, um mega fã de quadrinhos, muita gente conhece hoje na internet, que ele tem podcast e tudo mais. Mas ali na época ele ficou sabendo que a Warner estava interessada em fazer um Superman, ele foi lá e falou, ó, posso tentar escrever um roteiro aí. E aqui então que aquela ideia lá do Superman Reborn que a gente estava tendo, é com a chegada então do Kevin Smith que ele faz todo um roteiro novo e vem com o título Superman Lives, que seria tipo Superman Vive. Aqui a ideia de adaptar a morte do Superman continua. Haveria uma aliança entre o Brainiac e o Lex Luthor para acabar com o Superman, usando então a criatura Apocalipse. E eles até bloqueariam a luz do sol para enfraquecer o herói. E esse primeiro roteiro, então, aqui do Superman Lives, escrito pelo Kevin Smith, tinha muito mais termos e coisas da mitologia dos quadrinhos, né, do Superman. Tinha lá o Erradicador, tinha o Superman Cyborg, e inclusive aparições de outros personagens ali da DC, que não é do universo do Superman. Ia ter o Pistoleiro e ia ter uma participação, né, uma cameo do Batman, fazendo o discurso depois que o Superman morre lá, no funeral dele. Imagina os anos 90 isso já acontecendo, né, o Batman no filme do Superman. O roteiro é elogiado por ter mais essas referências nos quadrinhos, e de ser bem usado para a época, devido a tantas aparições de personagens. Inclusive, esse filme teria um clímax final com o Super destruindo as naves do Brainiac. E o que aconteceu foi que o Jon Peters até gostou, né, desse roteiro aí do Kevin Smith. Só que aí a gente tava aqui no roteiro, né, e esse projeto precisava de um diretor, e não ia ser o Kevin Smith. E aí chegou um tal de Tim Burton aí que se juntou no projeto. E assim que ele entrou no projeto, ele trouxe a equipe criativa dele, que ele gosta de trabalhar. E aí ele trouxe o seu próprio roteirista e acabou descartando todo aquele roteiro lá que o Kevin Smith tinha feito, que eu acabei de falar agora. E aí a gente chega numa nova versão do Superman Lives. Até porque esse novo roteirista que veio com o Tim Burton, ele disse que chegou a ler o roteiro sim do Kevin Smith, mas falou que estava muito bagunçado. E é nessa nova versão, então, do Superman Lives, do ator que ia ser o Superman nessa versão, que é o Nicolas Cage, um grande fã de quadrinhos que se empolgou muito com essa possibilidade na época. E assim, de todos os projetos cancelados que eu vou listar aqui nesse vídeo, esse aqui foi o que mais chegou perto realmente de sair. Isso porque ele chegou a entrar nos estágios, né, de pré-produção. E aqui é quando o estúdio ele já começa a arcar com grandes despesas, né, como já a contratação de diretor, ator, trabalhos de departamento de arte para ver o design e tudo, storyboard também são pagos. E é por isso que a gente tem vídeos, né, do ator vestindo protótipos já do trajes e até artes conceituais do filme bem trabalhadas. E a ideia da Warner era lançar esse filme então em 1998. E o Tim Burton seria outro que ia usar então o Brainiac como vilão.
E aqui, de novo, mais um projeto cancelado aí, então, com o Brainiac na lista. E a ideia aqui desse Superman Lives era explorar mais esse conceito, né, da identidade secreta do Clark, né, entre os humanos. Como realmente ele poderia se sentir excluído, já que ele é esse alien super poderoso aqui na Terra. E o elemento mais inédito seria uma fusão do Lex Luthor e do Brainiac, que criaria o Apocalipse. E este mataria o Superman, que depois voltaria à vida, como em outros roteiros também. Também haveria um robô ajudante que veio junto com Clark na nave de Krypton, chamada Kay, e que ajudaria a reconstruir então um novo traje do Superman. Mas a gente chega em 1998, que era quando deveria sair o filme, e depois de já ter gasto lá em torno já de 30 milhões aí nessa pré-produção do filme, a Warner decide cancelar ele. O principal motivo desse filme não ter acontecido, e do que a gente sabe, claro, né, foram muitas desavenças entre o Tim Burton e o John Peters, né, que é aquele produtor que estava tentando fazer o Superman lá nos anos 90. Os dois não se davam desde lá de quando ele realmente produziu o Batman lá, eles já tinham tido brigas lá. E também porque nessa época a Warner estava tendo vários flops de bilheteria. Até porque em 97 teve um filme chamado Batman e Robin que não foi tão bem recebido assim na bilheteria e também na crítica. Então teve um pé atrás aí e não resolveram fazer mais o Superman. Em 2015 foi lançado o documentário sobre o Superman Lives, que é bem legal de ver para saber mais os bastidores desse projeto cancelado, que é muito conhecido. Talvez é o projeto cancelado de filme de herói mais famoso. E assim a novela então de projetos cancelados aí do Superman nos anos 90 se encerrava. Mas no comecinho ali dos anos 2000, uma nova proposta aí de filme pro herói foi entregue lá pra Warner por um certo carinha aí chamado J.J. Abrams, que na época já estava ganhando um espaço aí em Hollywood. E nós estamos falando agora do projeto chamado Superman Flyby, que é um roteiro entregue então em 2002 pelo J.J. para ser esse novo reboot do Superman. E nesse rascunho aqui do roteiro do Superman Flyby, a coisa que mais chama a atenção nele é que teria toda uma história de origem em Krypton explorando uma guerra civil, e que envolveria o pai, né, do Superman, o Jor-El, e um irmão corrupto dele chamado Kata-Zor. E de fato a trama é bem confusa, pois teria também a história de origem habitual do Super na Terra, enquanto tem uma invasão dos filhos desse irmão corrupto lá do irmão do Jor-El, e ainda teria a morte e ressurreição do Superman nesse mesmo filme. Mas assim, pelo menos o Brainiac não foi cotado aqui pra esse filme. E o filme até que ele teve algumas fases de desenvolvimento. A gente até acha bastante storyboards e o próprio roteiro também na internet. Nunca teve um diretor atrelado oficialmente. Mas enfim, esse projeto nunca acabou andando mais pra frente nesses estágios de produção. Já que a principal preocupação do estúdio em relação a esse projeto era que o Superman Flyby tinha um orçamento de entre 200 a 255 milhões, que na época era bastante coisa. E a curiosidade é que o Henry Cavill chegou a ser cotado para ser o Superman nesse projeto. Mas aí a gente sabe, né, que o Superman finalmente então foi ganhar um filme solo em 2006 com o filme Superman o Retorno, que era uma espécie lá de sequência espiritual dos filmes do Christopher Reeve. E eu tô trazendo esse filme que saiu porque teve uma ideia de sequência para ele que acabou não rolando. E ela não tinha um título definido ou mesmo um roteiro pronto, só declarações mesmo do diretor Bryan Singer. O estúdio tinha intenção de fazer uma sequência para o Superman o Retorno, mas aí veio o resultado não tão bom nas bilheterias desse filme. E embora até tenha ido bem nas críticas, né, o Superman Retorno teve uma bilheteria bem baixa pro investimento que o estúdio fez nele. E foi na época, né, de lançamento do filme, então, que o diretor falou que tinha já ideias lá para uma sequência que estava conversando com o estúdio. Isso tudo, claro, antes do lançamento do filme e ver que não deu bilheteria. E nessas declarações o diretor falou que tinha interesse em chamar esse filme de Homem de Aço e de colocar o Darkseid como vilão principal, e também estava aberto também em adicionar o Brainiac na história. Ó, e olha aí o título do Homem de Aço aparecendo aqui pela primeira vez. Só que, né, o cara falou do Brainiac, aí já sabe, né? Enfim, essa foi mais uma ideia de sequência aí que a galera começa a falar, só que antes do lançamento do filme que eles têm que ver, né, se vai performar bem. Tá meio que parecendo uma zica isso. Tem que esperar o filme sair primeiro, galera. Calma, calma, não sai falando de sequência não. The Batman fez isso e olha só que beleza. E aí nós chegamos ao último projeto. Este é um dos que mais ficou o tempo em rumores de que talvez fosse sair, que foi a sequência do Homem de Aço, que foi então o primeiro filme do já agora afinado, né, o DCU. Desde o lançamento lá do Homem de Aço, várias notícias, rumores, gente comentando sobre a sequência iam acontecendo ao longo dos anos. Mas nos anos seguintes, o Superman teve em BVS, teve lá no Liga da Justiça 2017, depois ele apareceu no Snyder Cut, mais nada de uma sequência ou filme solo lá do Homem de Aço. E ao longo desse tempo, como eu falei, muita gente ia dando declarações, né? Teve até diretores como Matthew Vaughn, que muita gente achava que ele ia dirigir, Christopher McQuarrie, que tá fazendo, né, os filmes do Missão Impossível. Eles iam dando declarações que tinham conversado com o estúdio, daqui a pouco podiam fechar uma sequência aí do Homem de Aço. Mas o que a gente sabe é que a galera, né, que tava comandando a DC Filmes não tava interessada mais no Superman do Henry Cavill. Até que no ano passado, em 2022, na cena pós-créditos do Adão Negro, o Henry Cavill voltou a aparecer com o Superman
Superman. E notícias davam como certo uma possível sequência, enfim, do Homem de Aço. Só que isso foi antes de chegar a nova direção aí do DC Studios, que tem agora o James Gunn e o Peter Safran. E não demorou muito pro James Gunn lá falar que eles iam seguir com uma nova história pro Superman, que iam rebutar o personagem, que iam chegar com uma nova abordagem, né, do Superman nos seus primeiros anos. E o Henry Cavill realmente estava fora. E para completar ainda mais essa bola de neve aí que tem de rumores e notícias da sequência do Homem de Aço, foi revelado depois, né, que antes de chegar essa nova direção aí do Peter Safran e do James Gunn, o estúdio tava sim conversando, né, com produtores para fazer essa sequência. Só que eles cometeram o erro de dizer que iam ter o Brainiac como vilão nesse filme. Aí o resultado a gente já sabe, né, galera? Acabou não indo pra frente. E assim a gente chega no final, né, desses projetos cancelados aí de filmes do Superman. E como teve projeto cancelado. E agora fica a dúvida aí se esse novo filme do Superman com o James Gunn, se eles vão quebrar a maldição aí do Brainiac no cinema e vão conseguir colocar ele num filme. Vamos aguardar então as novidades a respeito desse filme. Mas galera, não esqueça de deixar aqui nos comentários se vocês sabiam aí de todos esses projetos aqui cancelados do Superman. Deixa aqui nos comentários qual talvez o filme que vocês mais gostariam de ver. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ajudar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, aqui no Clube de Canais no YouTube e também no Padrim. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.